Olá, amigos do programa Dinâmica do Direito. Está no ar mais uma edição do programa jurídico da TV AD Mossoró. Você está aqui no canal 38 e todo sábado nós trazemos um tema novo, com pessoas novas e vamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais democrática e mais informada dos seus direitos. E hoje nos dá a honra de chegar aos nossos estúdios o agente da Polícia Rodoviária Federal, Carlos Kleber, que é experiente, já tem vários anos de profissão e vai estar dialogando conosco hoje durante todo o programa acerca da vida de um PRF, acerca de ações desenvolvidas por essa instituição. Enfim, vai ser um programa muito importante e que você só tem a ganhar. Portanto, eu queria dar aqui as boas-vindas ao nosso querido Carlos Kleber, saudá-lo pessoalmente, em nome também de toda a diretoria da nossa igreja e da nossa TV, do sistema de comunicação, e perguntar logo assim de início como é que foi assim um balanço geral do fim de ano, né? Vocês que acompanham aí os dados, a PRF tem um trabalho muito bonito nesse sentido de fazer um panorama de acidentes. Como é que foi o balanço dessa passagem de 2015 para 2016? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Na realidade, nós estamos dentro da operação chamada Rodovida. É uma operação nacional onde a PRF executa em todo o país, nas suas BRs, e ela teve início no dia 18 de dezembro. E essa operação Rodovida, ela vai até o dia 17 de fevereiro. Sim. Pois ela começa junto com os festejos de Natal, Ano Novo, pegando as férias escolares e terminando com o Carnaval. É um período nosso, esse Rodovida, do ano, onde requer uma atenção maior da Polícia Rodoviária Federal em virtude do crescente aumento de veículos nas rodovias, nas BRs. O Natal e o Ano Novo, infelizmente, João Paulo, não foi muito bom para a PRF, pois tivemos um acréscimo de vítimas fatais nas BRs, não só aqui que corta a região de Mossoró, como em todo o Brasil. Tivemos um aumento em torno de 15% de vítimas fatais. Então, qual será assim o motivo? Eu sei que isso é muito subjetivo, não tem como a gente, mas o senhor é muito experiente, né? A gente vai falar mais na frente, já são mais de 20 anos, não é isso aí, no exercício do cargo. O senhor acha que pode ser o quê? Assim, um aumento desse específico em um ano? Maior consumo de bebidas alcoólicas, enfim, vem crescendo sempre, porque tem ano que cresce, tem ano que diminui, né? Então não é uma crescente constante. Mas especificamente a PRF já tentou traçar assim o porquê de ter havido esse aumento de 15%? Já, na realidade, todo ano nós trabalhamos até, muito embora seja para diminuir do ano anterior, que é o ano de referência, mas nós sabemos que tem vários itens, vários fatores que fazem com que aumente a demanda. Sim. Demanda essa, principalmente do acréscimo de veículos. Então, todo ano existe um acréscimo de veículos circulando. Sim. Veículos novos, que seus proprietários compram, adquirem e faz com que aumente a demanda nas BRs. Entendi. E como também estatisticamente 90% dos acidentes são provenientes de imprudência de um dos condutores, ou seja, de cada 10 acidentes, se 9 pessoas cumprissem as leis de trânsito, de cada 10 acidentes, se todos cumprissem a lei de trânsito, 9 seriam evitados. Verdade. Então, como o condutor dos veículos, eles são os maiores causadores dos acidentes, sim. Então, quanto mais veículos nas estradas, consequentemente, proporcionalmente, mais chance de ter acidente. E outro agravante aqui na nossa região, e pode dizer em todo o Brasil, das chuvas. As chuvas também fazem com que cause, ou a possibilidade de causar mais acidentes, o que talvez também tenha havido em virtude disso. Que nós podemos falar depois até melhor sobre isso, questão da aquaplanagem. Sim. Então, animais nas estradas também que seria um assunto bem oportuno, porque com as chuvas também acentua-se esse perigo nas estradas. É verdade. Como a gente está no primeiro bloco do nosso programa, e esse programa antecede o programa jovem da nossa igreja, né, que é o Upgrade. E alguns jovens assistem o programa, às vezes comentam conosco, e muitos deles sonham em ser um agente da Polícia Rodoviária Federal. Me perdoe, o cargo é agente ou é inspetor? O cargo é agente e inspetores são aqueles que trabalham na função administrativa. Então o senhor é inspetor, né? Sou inspetor. Então me perdoe, já retificando aqui no primeiro bloco, nós estamos com o inspetor Carlos Kleber. Mas o senhor conhece muito bem também da função de um agente, né? E eu gostaria que o senhor, até para os nossos jovens que estão nos assistindo,
dissesse-nos um pouco como é que é hoje o ingresso na PRF. Nós sabemos que em alguns cargos federais a gente tem que entrar indo lá para o norte, começando no Pará ou na fronteira, e tem o gancho de 3 anos para poder vir para uma outra cidade. Eu queria que o senhor traçasse um pouco desse panorama na PRF. Pois não. A idade para iniciar na Polícia Rodoviária Federal, a idade não tem, existe, claro, a partir de 18 anos, mas após isso não tem idade mínima, em virtude que a condição é que seja nível superior. Sim. Então, se a pessoa porventura tiver, que acontece, tá, João Paulo, nível superior com 18 anos, então ele já pode ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Podemos dizer que foi uma conquista recente, pois antes o cargo de PRF era um cargo de nível médio. Sim. E hoje em dia é nível superior. Verdade. Tá? E idade limite não tem. Lembramos só que uma das etapas para se ingressar na PRF são os testes físicos. Então a idade terá influência, sim, desde que se você conseguir atingir aquelas exigências mínimas no teste físico, você vai ser aprovado, claro, como realmente acontece. Até porque no teste físico ele é por idade. O mesmo exercício que faz um menino de 18 anos, um jovem de 18 anos, não faz uma pessoa de 50 anos, mas tem que ter uns requisitos mínimos. Entendi. A instituição hoje PRF, pelo fato de mudar para nível superior, melhorou bastante, João Paulo, no sentido da identificação com a função. Então, muito embora temos muitos jovens que com 18 anos já saibam o que quer da vida, mas não se compara, como é a média do Brasil, de você estar com 23, 24, 25 anos, quando vem a se formar, já está mais maduro no sentido de saber o que realmente quer. Sim. Profissionalmente. Sim. E nós estamos sentindo hoje que quem entra na PRF está totalmente identificado que quer ser PRF. Então é muito comum hoje pegarmos nós chamamos de novatos, comum novatos chegarem e dizer que era um sonho trabalhar na PRF. Porque realmente ele escolheu, mesmo formado, dependendo da sua formação. Vale salientar aqui que você tem que ter nível superior, independente de ser matemática, geografia, história, direito, medicina, mas desde que tenha nível superior, ele já entra dizendo que era um sonho realizado e está trabalhando na PRF. Sonho esse, se me permite, João Paulo, claro, compartilhar que foi um sonho meu, há 22 anos atrás. Sim. Em julho agora deste ano, 2016, eu completo 22 anos de PRF. Né? E eu acredito que os novatos que estão entrando estão passando nossas experiências e dizendo que o sonho que eles tiveram hoje, nós também tivemos há 22 anos atrás. E esse sonho, João Paulo, que é quase unanimidade, o sonho é de não só de vestir a farda por si só, mas vestir essa farda e salvar vidas. Que essa é a função primeira da PRF, é salvar vidas. Muito importante. Bem, no programa de hoje nós ainda vamos até realizar um teste do bafômetro aqui, né? No último bloco vamos falar de vários assuntos, mas um tema que ele tocou aqui já, o nosso amigo Carlos Kleber, foi a questão dos animais nas rodovias. E aí eu gostaria de ouvir dele, enquanto inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o que é que a gente poderia fazer para diminuir? Porque é muito comum nós vermos principalmente os aços, né? Os jumentos ali na beira da rodovia, e houve um projeto de um promotor do estado aqui do RN, que é o Dr. Silvio, no sentido de fazer o consumo da carne desses asnos como uma opção para tirá-los da beira das estradas. Entretanto, o projeto não logrou êxito, né? Já foi algo que ficou no passado. Uma época, doutor também Fernando, que é procurador da República, ele desenvolveu um projeto que até ganhou o prêmio Inovare, que era no sentido de colocar esses asnos em um determinado lugar e a pessoa iria criá-lo, cuidar dele, era monitorado e ganhava uma contraprestação estatal. Mas apesar de toda essa boa vontade dos órgãos e também de pessoas que se dispõem a tentar resolver o problema, o fato é que dia a dia os animais estão aí nas beiras da rodovia causando os mais diversos acidentes. Qual seria assim? Eu sei que se o senhor soubesse disso, talvez o senhor tivesse era na ONU, né? Tivesse a solução. Mas a gente está dialogando no programa Dinâmica do Direito, o que a gente podia fazer para melhorar? Na realidade, daria um programa completo seu, se fosse falar sobre a problemática que é animais soltos nas estradas. Sim. Mas, a grosso modo, João Paulo, na verdade, a problemática, como eu falei, por ter 22 anos na PRF, então eu conheço esse problema há 22 anos. Desde que eu entrei, já tínhamos esse problema. Acentuado
ao passar dos anos, em virtude da não mais utilidade do conhecido jumento, do burro do jumento. Isso. Então, essa não utilidade do jumento, do burro, ela fez com que o animal ficasse a esmo, solto, sem dono, nas estradas. E no passado, não muito longe, a PRF, nesse quesito de animais soltos nas estradas, nós trabalhávamos no sentido de enxugar gelo. É verdade. Ou seja, nós recolhíamos o animal, levávamos para um lugar, um terreno baldio, uma terra devoluta, onde tivesse uma água lá, mas que com o tempo aquele animal voltava para a BR. Acho até que se eu tivesse marcado, nós tivéssemos marcado os animais que nós pegávamos, o mesmo animal nós pegamos 10, 20 vezes, porque com o tempo ele retornava. Tá? Então, enxugamos por muitos anos, mas muitos anos mesmo, enxugamos gelo literalmente nesse requisito. Você lembrou muito bem o promotor Dr. Silvio Brito, que é o promotor da comarca de Apodi, lembrou muito bem porque no quesito animais soltos nas estradas existe o antes e o depois do Dr. Silvio Brito. Né? O Dr. Silvio Brito ele instigou uma audiência pública em Apodi, onde nós participamos, eu particularmente estava, e nós participamos dessa audiência pública, onde lá foi acordado ou acertado ou decidido que uma pessoa lá se prontificou para cuidar dos animais. Certo. E foi criada uma associação, hoje a associação em Apodi, que cuida dos animais. E por que essa problemática da associação? Porque quando nós pegávamos animais de valor, ou seja, aquele que o proprietário iria reclamar, como por exemplo uma vaca, um boi, um cavalo, então animais de valor que o proprietário vinha reclamar, nós temos hoje o termo circunstanciado, que é o TCO. E ao vir pegar o animal, ele se identifica como proprietário. Verdade. E ao se identificar aprovando, é confeccionado o TCO. E esse TCO fazia com que o proprietário evitasse soltá-lo de novo, pois já estava respondendo judicialmente por isso. Já o animal, o asno, o jumento, o burro, não tem o proprietário. Então fazia com que esse animal, o problema seria praticamente o animal, o jumento. Essa associação fez com que o jumento, uma vez recolhido, não mais retornasse para as BRs, de forma a não só evitar acidentes, saliento aqui, mas de preservar a vida do animal. Porque normalmente no acidente o animal ele é morto, fica ferido gravemente, também o animal também é prejudicado nesse sentido. Só que em um ano, João Paulo, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, então fazemos esse trabalho em parceria, em conjunto, recolhemos mais de 1.000 jumentos. Não foi mais de 1.000 animais não, tá? Porque foram muito mais animais, só que os donos vinham reclamar. Os jumentos foram mais de 1.000, fazendo com que virasse em um ano uma superlotação de jumentos. Então, o que o Dr. Silvio Brito aparentemente tinha resolvido o problema junto com a criação da associação, apareceu um novo problema que era o que fazer com a superlotação de jumentos. Então, só fazendo um pouquinho a correção da sua fala, claro. A intenção do Dr. Silvio Brito de provocar esse questionamento do consumo de animal não era para tirar o animal da estrada, mas sim para resolver o problema da superpopulação, uma vez ele recolhido. Um plano B, digamos assim. Foi um plano para buscar a solução, um problema da solução que já estava acontecendo em virtude da solução de outro problema. Então, ou seja... Porque aqui no programa, inclusive, a gente só abrindo a ressalva, a gente teve de entrevistar pessoas, tanto pró como contra, né, a questão lá do abatimento da carne de jumento, e a gente pegou a onda midiática, que isso ficou conhecido nacionalmente, né, o projeto de se abater. Mas, evidentemente, claro, nós mencionamos esse aspecto do projeto. Foi muito importante o fato que o senhor trouxe desde a gênese, né? Como tudo começou, a associação e etc. E aí a pergunta que eu lhe faço é, a associação hoje, o abate eu sei que foi descartado, não é isso? O abate para consumo humano. Mas a associação hoje, ela permanece atuante, assim, no sentido de recolher esses animais? Permanece, e esse é um de uma operação, nós chamamos de Operação Boiadeiro. A PRF em Mossoró, como em todo o Brasil, a PRF ela tem uma viatura tipo boiadeiro, que é exclusiva para transportar animais. A PRF também contratou, isso é de muitos anos, uma empresa terceirizada com laçadores. Então hoje, por exemplo, em Mossoró, na delegacia de Mossoró, nós temos a viatura tipo boiadeiro e temos um laçador que está lá de prontidão 24 horas. Não trabalha 24 horas, mas caso a população visualize o animal, nos liga, que a gente, se não for expediente, chama o zelador, o laçador, junto com o motorista que tem que ser PRF,
e vamos recolher aquele animal, levando sempre para a associação. A associação tem vários problemas em virtude da superpopulação de animais, com a questão de água, alimentação. Alguns municípios, principalmente da comarca de Apodi, ajudam nesse sentido. Certo. É verdade que poderiam até ajudar mais. Entendo. Mas essa constante nossa, essa luta nossa, não pode perdurar. Até em virtude do grande incentivo, ressalvo aqui, do Dr. Silvio Brito, que deu, vamos dizer, até um pontapé inicial nesse questionamento. Claro. E esperamos nós que se evolua o questionamento, evolua essa problemática aí, pois são vidas que estão sendo ceifadas, nós consideramos até de forma banal. Pois o animal ele não tem consciência que está na pista, ele não tem consciência que vai ser atropelado, ele não tem consciência que pode morrer ou que vai matar alguém, não tem consciência. Então, por isso nós chamamos de forma banal, porque muitas vezes torna evitável. João Paulo, é permitido dar aqui algumas dicas para se evitar acidentes? Com certeza. No próximo bloco, o senhor fez aqui um de apresentador muito bom, porque atraiu a atenção do telespectador. No próximo bloco, nós já vamos entrar com algumas dicas para nós evitarmos acidentes. Você está acompanhando o programa Dinâmica do Direito. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e no fim do último bloco, o nosso querido inspetor aqui, Carlos Kleber, ele disse que iria dar algumas dicas para evitar acidentes. E isso aqui eu vou ouvir atentamente como apresentador. Por gentileza, inspetor, nos dê aí algumas dicas de como evitar acidentes em rodovias federais, estaduais, enfim. Na verdade aqui dá ênfase a animais soltos, pelo menos no momento, animais soltos nas estradas. Né? E animais soltos nas estradas tem um agravante nesse período agora chuvoso, né? Pois durante as chuvas, como está acontecendo aqui na região, graças a Deus, né, em Mossoró e região, com a chuva, à noite, o animal que está solto, pastando, ele vai procurar o asfalto, a pista, a BR, pois é mais quente do que a vegetação. Só que esse procurar o asfalto junta a cor do animal, principalmente o jumento, cor escura, junto com a cor do asfalto, fazendo uma combinação até, desculpa trocar aqui, explosiva, de forma a contribuir com acidentes. A dica que nós damos é que nesse período agora, sempre, mas nesse período mais ainda, muito cuidado com animais soltos nas estradas, principalmente em estradas que não constam acostamentos. Pois não constar acostamento dificulta livrar, caso porventura venha acontecer, o animal aparecer repentino. E é conhecido na nossa região aqui, nas BRs também, né? Isso é uma característica da BR, mais sobre da região, a velocidade. Na realidade, o excesso de velocidade ou o não excesso de velocidade, ele salva muitas vidas, ele evita muitos acidentes e também está atrelado a evitar acidentes com animais soltos. Quanto menor a velocidade, maior a chance você terá de evitar de bater no animal. Qual é o máximo de velocidade permitido? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, até nas palestras, a gente costuma perguntar aos ouvintes, né, às pessoas que estão assistindo a palestra, qual a velocidade máxima nas BRs. Aí cada um começa a dizer uma coisa, 110, 200, os americanos, 80. Na verdade, João Paulo, a gente costuma substituir essa pergunta dizendo que não precisa decorar a velocidade, basta obedecer a sinalização. Por exemplo, aqui para Natal, nós temos várias velocidades. Eu até pergunto, faço essa pergunta, aqui para Natal, qual a velocidade máxima?
Aí cada um fica jogando. Só que daqui, quem conhece a região, sair de Mossoró para Natal, você pega desde a velocidade de 30 km por hora, Sim. que é ali de frente ao Hotel Normandie, quem é Mossoró conhece, Sim. a 80 km por hora, que é na maioria da BR. Você pega no certo momento 50 km por hora, nos momentos 60 km por hora. E só uma observação, ali tem uma placa de 30 km por hora, mas eu, em todo o tempo que moro aqui em Mossoró, que não sou moçoroense, sou do Ceará, eu nunca vi ninguém obedecer aquela placa de 30 km. Porque assim, tem lá 30 km, mas não tem um fotossensor de velocidade e tudo. Às vezes as pessoas literalmente não obedecem, né? Tende a não obedecer, tá? obedecer. As pessoas, infelizmente, o brasileiro tende a só obedecer às leis de trânsito, ou qualquer outra lei, por exemplo, até abranger, que o senhor conhece muito bem disso, com medo da punição. Verdade. Né? Então, quando esse sentimento que não vai ser punido está na pessoa, então tende ao brasileiro ele burlar as leis, ele desobedecer às normas. E no trânsito, com o diferencial das demais leis, não que seja menos importante, mas no trânsito, desobedecer uma lei, você pode pagar com a própria vida. É verdade. E, infelizmente, as pessoas têm medo, muitas vezes, do bolso, que é do valor financeiro, no caso das leis de trânsito. Mas, reforçando a lei, você pode pagar com a própria vida, não ao desobedecê-la no trânsito. E essas velocidades, no Rio Grande do Norte, só tem um local que é permitido acima de 80 km por hora. É entre a Parnamirim e a divisa com a Paraíba. Lá foi duplicado e lá a lei permite 100 km por hora. Certo. Nas demais, não precisa nem decorar. Como eu falei, é só obedecer a sinalização. Se permite só um toquezinho em relação à sinalização de velocidade, lembrar a todos que aquela placa, ela vale até 10 km após passar da mesma. Ou seja, se eu vou daqui para Natal e lá em Açu eu passo por uma placa dizendo lá 80 km por hora, eu tenho que obedecê-la até 10 km posterior à mesma. Caso que depois de 10 km não tiver, aí realmente torna-se sem efeito legal aquela sinalização. Aí vai aquela regra geral de 110. Assim, por exemplo, eu passei por uma placa aqui que tem 80 km. Evidentemente, como o senhor bem mencionou, aquela placa tem uma validade, digamos, não em tempo, mas em distância, de até 10 km, né? Distância geográfica. Passando daquilo, haveria uma espécie de vácuo normativo, porque não haveria mais outra placa. O poder público também não precisaria estabelecer uma placa a cada 10 km. Nesse vácuo normativo, haveria um limite estabelecido por lei, não é verdade? Que aí seria 110? Excelente colocação, seria sim. Você até falou por conhecimento um pouco de caso, até pela legislação, né? Saber que a lei tem que prever esses vácuos, né? Usando a palavra que foi utilizado. E esse vácuo é por isso que confunde as pessoas em relação à velocidade. É por isso que a gente sempre, caso você lê nas entrevistas, nas palestras, em virtude desse vácuo, ter alternativas. E o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele prevê isso. E qual seria a alternativa? Que no caso, se não tiver a sinalização de velocidade, a velocidade será, ou então as velocidades serão 110 km por hora para veículos que nós chamamos de passeio, são os carros pequenos e motocicleta também. Nós até não concordamos muito, mas a lei assim fala. Motocicleta com 110 km, 110 km por hora, né? Mas a lei assim fala e temos que acatá-la. Né? 90 km por hora para ônibus. Né? E 80 km por hora para caminhões. Então essas velocidades, caso não tenha sinalização, serão essas que terão que ser obedecidas. Aí, vamos fechar a questão acerca da prevenção em relação aos asnos, né? Aos jumentos. O senhor disse que geralmente eles vêm e criam uma certa confusão visual, porque eles são escuros e a estrada, por conseguinte, também, né? Então a maneira de se evitar seria, primeiro, a velocidade. Velocidade sempre compatível com as normas que constam das placas, né? Que o senhor já mencionou, aqui no RN só haveria um espaço aí que a gente toleraria até 100 km, que é entre o Parnamirim e a divisa com a Paraíba. Outra dica para evitar uma possível colisão aí com o animal. É muito comum o usuário falar que veio a colidir com o animal em virtude do ofuscamento. Isso, claro, à noite. Ao cruzar com outro veículo, que vem em sentido contrário, né, que está cruzando com outro veículo, ele é ofuscado pelo aquele farol do sentido do veículo que vem em sentido contrário.
Esse ofuscamento, que são segundos ou milésimos de segundos, Sim. faz com que, ao cruzar com outro veículo, se tiver um animal à sua frente, ele não vai conseguir, não vai ter tempo de reação, de visualizar aquele animal, de forma a evitar o acidente, que seria através de sair na lateral, por exemplo, ou até mesmo frear, Sim. para não bater naquele animal. Certo. Então, o ofuscamento, a gente aproveita, já pode dar outra dica sobre relação ao ofuscamento. Nós percebemos também, isso é um mal, vamos dizer assim, do brasileiro, que se você vem numa via e no sentido contrário tem um veículo com o farol alto, você dá jogo de luz para ele baixar. Sim. É isso? É Certo. por natural, até o código também orienta que assim o faça. Se o usuário que vem no sentido contrário não baixar o farol, você dá o jogo de luz de novo. Ele não baixou, por N motivos. E o que é que o brasileiro faz se não baixar? Ele bota farol alto. Aumenta também, que é para fazer frente, né? Para fazer frente, tá? Aí veio outra pergunta. No trânsito, é melhor um cego ou dois? É verdade. É melhor só um cego, É. porque você tem chance de evitar um acidente. Agora imagine os dois, claro que entre aspas, os dois cegos, em virtude do farol alto, em virtude do ofuscamento. Então a chance de ter acidentes aumenta consideravelmente. Qual a dica no caso do ofuscamento? Deu jogo de luz, ele baixou, deu jogo de luz, se não baixou, então você tire sua vista para o canto lateral direito da via. Do acostamento seria, não é? Da via onde termina a pista de rolamento, Sim. que é onde delimita a pista de rolamento do acostamento. Porque na hora que você desvia essa vista para a lateral, que é a extremidade da via, você continua com a visão da pista, no entanto, tirou o foco principal, que era do ofuscamento, que era vendo diretamente Sim. para o outro veículo em sentido o contrário. lado contrário é o acostamento. O horário contrário do veículo que vem no seu sentido. Sim. Então você olha à sua direita, da onde você está sendo conduzido, está conduzindo o veículo. Olhou na extremidade da pista à direita, faz com que evite acostamento. Já aconteceu e acontece, João Paulo, de mesmo assim continuar ofuscado. Por exemplo, se for um caminhão muito forte, as luzes. Nesse caso, pessoal, não é desmérito nenhum diminuir a velocidade e, se for o caso, ir até para o acostamento. Nós não vemos desmérito nisso. Tá? É o que nós chamamos de direção defensiva. Direção defensiva não é desmérito. É aquela questão de você morrer com a razão. Claro. Né? Claro. Não adianta você estar com a razão e vir a morrer no caso do acidente. Verdade. Então, você mesmo sem estar estando com a razão, dirige de forma defensivamente para evitar acidentes para você e para terceiros. Esse assunto de ter uma direção defensiva, ele é um assunto muito atrativo, assim. E, por exemplo, agora nós vamos chegar ao período carnavalesco. É um período muito crítico, né? O programa está indo ao ar praticamente no início dessa época. E os acidentes, por conseguinte, eles aumentam. Nós, por exemplo, que somos pessoas que às vezes vamos para o retiro e etc e tal, tem muito jovem que vai para retiro, uns vão participar, outros vão cantar, outros vão pregar, enfim, vai ter gente vindo para Mossoró e a gente se vê assim, meu Deus do céu, a gente não está consumindo bebida alcoólica, que vai entrar no meio aí dessas estradas perigosas, né, ficam mais perigosas, e eu gostaria que o senhor nos dissesse assim, existe algum horário dentro do período carnavalesco que a experiência tem mostrado que aquele horário é mais seguro para nós transitarmos? Na verdade, Paulo, o perigo do acidente durante o carnaval é em virtude que as pessoas não vão aproveitar o carnaval, seja de que forma, né? Ou como retiro, ou como folião, vão aproveitar num local só. Por exemplo, tirando só a média geral, que são 4 dias, muito embora em alguns locais dura até semanas, né? Mas tirando os 4 dias, as pessoas vão, se permite que está aqui o exemplo da região, claro. As pessoas no sábado vão para o carnaval em Aracati. Sim. No domingo vão para o carnaval em Tibau. Na terça vão para o carnaval em Apodi. Sei. Na quarta, como ninguém é de ferro, vão terminar o carnaval em Macau. Ou seja, esse deslocamento em locais para festejar o carnaval, a folia do carnaval, é que faz com que cause os acidentes. Pois a pessoa foi para o sábado para um local, no outro dia, mesmo que não beba, tá? Vamos até considerar que não bebeu, mas já está cansado por uma noite mal dormida, e vai pegar a estrada para ir para outro local. Certo. No segundo dia, acumula o sono. No terceiro dia, está o sono acumulado de 2 dias.
e assim por diante. Então, essa questão da bebida conduzindo o veículo, como também o cansaço, faz com que aumente bastante os acidentes de trânsito. E parece uma coisa, João Paulo, os acidentes de trânsito, eu não sei o porquê, mas normalmente leva a pior quem não tem culpa. Eu não, assim, até com a minha experiência de 22 anos de PRF, eu não sei dizer para você que está nos assistindo, não sei dizer para você, João Paulo, o porquê. Mas, então é isso que acontece nos acidentes durante o carnaval. Vocês estão muito bem aí, principalmente os evangélicos, que depois, no bloco posterior, vou citar aqui alguns exemplos de como também, mesmo que o evangélico não consuma bebida alcoólica, mas tem muitas outras coisas que ele vai poder e deve fazer para evitar acidentes. Ele vem com a sua família lá, não consumiu bebida, está indo ou vindo para o retiro, ou mesmo visitar um parente, um amigo, um familiar, ele está vindo na sua via normal, uma pessoa que vai em sentido contrário, ou por questão de sono ou bebida, de uma hora para outra puxa para a contramão, fazendo com que muitas vezes aquela pessoa não consiga evitar o acidente. Uma vez batendo, então é que a gente chega lá no local do acidente, quem for o causador quase não teve nada, e a pessoa e a família que não teve, estava tudo direitinho, seguiu todos os trâmites que o Código de Trânsito prevê, com todo o cuidado, como deve ser, aí se fere, vem até a falecer. Então, o cuidado é redobrado nesse sentido, de estar sempre atento que aquele veículo pode, de um momento para outro, vir para a sua contramão. Verdade. Uma vez estar atento a isso, vai conseguir evitar vários acidentes no decorrer, principalmente no período carnavalesco. Então, pelo que o senhor falou aqui, eu pude perceber que o melhor dia, né, para viajar durante o período de carnaval deve ser no sábado, né, no início, ou até sexta-feira, porque eu terei uma menor quantidade de condutores com sono acumulado, não é? Pelo menos assim, nada científico, mas dá para a gente ter uma certa conclusão nesse sentido, correto? Correto, e deduziu muito bem, tá? Até pela sua experiência, não só jurídica como de vida, né? Para ser um rapaz novo, né? Mas bastante instruído em termos de informações. Na realidade, o carnaval, o grosso até da fiscalização, o grosso é no início, certo, que é no sábado, de sexta para sábado, já sexta-feira, inclusive à noite, já intensificamos bastante. Certo. E o retorno na quarta-feira de cinza. Né? E nesses dias, muito embora tenha muito fluxo, nossa preocupação maior não é nem tanto de acidente, que claro que é, mas é da fluidez do trânsito, para garantir a ida e vinda de todos. Entendi. Porque também, como muitos veículos circulando, muitos mesmo, em alguns pontos até fica em engarrafamento, então a PRF está para garantir a fluidez do trânsito. Certo. Né? Se fôssemos em países de primeiro mundo, João Paulo, eu não tenho nem medo de dizer isso, se estivesse em países de primeiro mundo, a PRF ia existir praticamente só para existir a fluidez, para garantir a fluidez. Verdade. Mas quando nós estamos num país onde, que eu já citei aqui, que 90% dos acidentes é proveniente da imprudência dos condutores, então, infelizmente, quanto mais veículos nas estradas, maior a chance de acidente. Então, a PRF existe para garantir a fluidez e a garantir a segurança no trânsito. Sábado, quarta-feira de cinza, reforçando, e quarta-feira de cinza, esses 2 dias realmente é um dia mais adequado para se fazer a sua viagem, o trajeto. Certo. Claro que aqui não estou querendo dizer que não se faça no outro período e nem se deva fazer, né? Apenas é uma informação a mais para nossa experiência, né, de trânsito. Então, quem vá para uma brincadeira, que deixe, se puder, para retornar só na quarta-feira de cinza. Muito bem. Bem, nós vamos chamar mais um intervalo e voltamos já aqui com o nosso amigo Carlos Kleber para continuar essa entrevista tão importante no programa Dinâmica do Direito. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação.
Bem, estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e se aproxima o momento de eu realizar o teste do bafômetro, né? Como a gente chama. Eu nunca fiz, nunca fui abordado nesse sentido, mas vou fazer hoje aqui no programa. Só que a gente vai, antes disso, conversar mais um pouco. E o nosso querido entrevistado de hoje, ele vai mandar um alô aqui mandar um abraço, a sua saudação, para uma figura muito especial que também é colega dele de profissão, né? Estamos falando do pastor Hilário, assumiu recentemente uma congregação aqui das congregações da Assembleia de Deus em Mossoró, e o colega dele, Carlos Kleber, vai mandar sua saudação especial aqui para o seu colega de profissão. Estive até, inclusive, aqui presente, João Paulo, no templo da Assembleia de Deus, Sim. a convite do amigo e colega Hilário. Isso é. Né? Então, tive a satisfação de visitar vocês, né? Não sou evangélico, né? Não costumo dizer que é mesmo que ser, mas eu sou, né? Em virtude dos meus hábitos familiares. Sei. Não consumo bebida alcoólica, mas realmente não aceitei Tem Cristo. familiares também? Tenho familiares evangélicos. E então tenho essa satisfação de visitar aqui vocês, né, o templo. Para mim é uma satisfação. O senhor tem até um jeito assim, você é parecido assim com quem é evangélico. E o Hilário, na verdade, aqui fazer um testemunho, é que Hilário, já nós falamos de vocês testemunho, né? Sim. O Hilário é muito mais que um colega, tá? Na verdade, Hilário é um amigo. E aí, talvez agora em fevereiro, ele tenha notícia boa para ele, mas ruim para nós da PRF. Ele deu entrada na sua aposentadoria, né, salientando merecida, né? Então está completando sua missão dentro da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas ele sempre está com novas missões. Agora recentemente assumiu a igreja como pastor, né? Salvo engano, no Uriquigraf, no bairro Uriquigraf. E então as missões vão continuar. Em outros cantos, em outros locais vão continuar. Mas tenho certeza que Hilário, ele cumpriu sua missão na PRF. Né? Tenho certeza que com louvor, com satisfação, com merecimento, acima de tudo, honestidade. Tá? É uma profissão que requer muito da honestidade, Sim. requer muito da doação, e Hilário é um exemplo disso, não só para mim, não só para Mossoró, mas por onde ele passou, quem trabalhou com ele, que sirva de exemplo para quem está entrando, né? E para quem quer entrar. Então, Hilário é um exemplo a ser seguido dentro da nossa instituição PRF. E um recado para você, Hilário, se estiver nos assistindo, que obrigado, tá? Em nome de Carlos Kleber, do meu nome, em nome da Delegacia de Mossoró, em nome da PRF, obrigado pelo serviço que você prestou e bem prestou, não só para a PRF, mas principalmente para a sociedade de Mossoró, região e, por que não dizer, do Brasil, por onde você trabalhou. Bem, tá aí, vai ficar gravado, viu? Uma homenagem do colega ao nosso querido amigo presbítero Hilário. Parabéns também em nome do programa Dinâmica do Direito. Voltando aqui ao assunto normativo, houve alguma alteração na legislação acerca daquilo que diz respeito à lei seca, né? A lei seca começou um pouco assim, ela sempre já começou rígida, mas antes de vestir alcoolizado era algo mais brando, né? E foi se enrijecendo, e hoje nós temos uma realidade que é bem desestimulante, né? Posso dizer assim, aos condutores em potenciais que poderiam consumir algum tipo de bebida alcoólica antes de conduzir o seu veículo automotor. E eu gostaria que o nosso querido inspetor, que quem tem propriedade no assunto, falasse acerca dessas alterações recentes sobre a lei seca. Ela vem sendo, na verdade, João Paulo, ela vem sempre tendo alterações à lei seca, como ficou conhecida, Sim. né? E essas alterações, graças a Deus, são sempre para melhor no sentido do rigor Sim. dessa fiscalização. Sim. Por que eu falo isso no rigor da fiscalização? Pode até parecer que eu gosto de multar, gosto de prender. Não, porque eu sei que realmente a realidade do brasileiro é quanto maior o rigor, não só da lei, mas da sua aplicabilidade, Sim. maior o temor e a chance de as pessoas não cometerem tais infrações. E no trânsito também não é diferente. E esse rigor vem acontecendo. O primeiro, acho que aqui principal no sentido do rigor considerável, Sim. foi o aumento do valor pecuniário, do valor da multa. Até pouco tempo, há uns 4, 5 anos atrás, quem era pego embriagado era quase R$1.000, R$957, o que já é um valor considerável. Já. Né? Convenhamos, até para a realidade nossa do brasileiro, Verdade. do Nordeste, de Mossoró e região, Sim. então é um valor considerável. No entanto, ela passou para R$ 1.915,40.
Mais de 100%. Mais 100%, quase R$ 2.000 para quem é pego no teste de embriaguez. Ou seja, quem consome bebida alcoólica e vai conduzir um veículo automotor. Quase R$ 2.000. Com uma ressalva ainda, que se for reincidente, em menos de um ano, quem for pego de novo em 12 meses, em menos de 12 meses, o valor dobra. Passa para quase R$ 4.000. Até algumas pessoas têm brincado que, dependendo do veículo, não vale nem o valor do veículo, um valor de R$ 4.000, dependendo das condições do carro e da moto, né? Então, o rigor foi bem significante nesse sentido do valor pecuniário, valor financeiro. E o outro mais recente, que também é muito importante, talvez até mais importante do que o valor pecuniário, foi no sentido de provar que a pessoa, que o condutor está embriagado. Sim. Antes desse aumento de rigor da lei seca, se abordarmos uma pessoa e essa pessoa negasse a fazer o teste de bafômetro, infelizmente teríamos que deixá-las passar. Pois a própria lei nossa, e o senhor, e você, desculpe, nem até falar de você, conhece muito bem que o indivíduo não pode produzir provas contra si. Sim. E no entendimento, e é verdade, a sua própria bafômetro está produzindo provas contra si. Né? Então, antes a pessoa não negava-se fazer o teste de bafômetro, não fazia, Sim. mas o risco, ela continuava dirigindo, saía impune e dirigindo, pondo risco à vida de terceiros e da própria, e do próprio. Então, com a mudança agora, não. O condutor, o usuário, é que tem que provar que não ingeriu bebida alcoólica. Ou seja, se abordarmos uma pessoa e a pessoa negar que fez o teste de bafômetro e tiver com os vestígios que bebeu, Sim. Tá, meu amigo, tudo bem, você não quer fazer o teste de bafômetro, você tem seus motivos. No entanto, você será notificado, será preenchido um termo de constatação, Sim. tá, João Paulo? Nós temos um termo anexo ao auto de infração, onde nesse termo de constatação nós citamos pelo menos 2 sintomas Sim. que o policial acha que aquele condutor está ingeriu bebida alcoólica. E pegamos 2 testemunhas. Aconselhável pegar um policial e um não policial. Mas que geralmente na prática serão 2 policiais, né? Talvez vá caminhar nesse sentido, né? Mas fazemos aqui não é nem uma ressalva, mas uma pequena correçãozinha pela nossa prática. Sim. Nós conseguimos facilmente pessoas não policiais como testemunhas. Não, porque sabe qual foi a situação que eu imaginei? Por exemplo, eu estou dirigindo aqui com minha família, no carro, né? Estou dirigindo, aí sou interceptado por uma viatura num posto, enfim. Só existe ali os policiais e as pessoas que estão transitando comigo no meu carro. Eu presumi que aquelas pessoas que estavam comigo poderiam oferecer alguma forma de resistência, a servir como testemunha, né? Mas se a prática mostra que os cidadãos abandonam um pouco essa parcialidade e contribuem, eu acho isso realmente fantástico, louvável. A prática torna diferente. Se for no exemplo que você citou, não. Sim. Continuaria realmente esse pensamento está correto. Certo. No entanto, normalmente não se passa só um veículo naquele momento. Eu sei. Passa outros veículos. E ao passar outro veículo, nós paramos e até fazemos uma certa apresentação. Por exemplo, eu lhe paro, João Paulo, aquele cidadão ali não quer fazer teste de bafômetro, mas dá para perceber que tem alguns vestígios de bebida. Você diz, você pode citar quais são os vestígios, aí você cita 2, 3, alguns. Aí eu disse, o senhor pode servir testemunha, porque senão ele vai continuar isento da fiscalização ou da punição e corre risco a sua vida, a de seus familiares, se tiver com a família, seus familiares. Aí normalmente a pessoa diz, não, seu guarda, Deus me livre. Eu quero contribuir. Não, mas assim, não, eu quero contribuir, porque eu sei, eu já ouvi falar, já assisti famílias que são ceifadas, vidas de famílias que são ceifadas em virtude de pessoas embriagadas. Então é por isso que a gente consegue convencer a entrar como testemunha num castelo de embriaguez. Qualquer outro motivo não se nega, mas a embriaguez está bem assim, nesse caso aí, já está bem aceito pela população. É muito interessante esse papel educativo, porque a ideia, talvez principal, seria criar na consciência popular que dirigir embriagado é algo careta, é algo antinormativo, porque veja, no Brasil nós conseguimos algo ainda não com pleno êxito, fazendo aqui um paralelo, mas já conseguimos alguma coisa que foi assim, aquela campanha midiática acerca do fumo, do cigarro em si, as drogas nem tanto, mas o fumo
tem muito jovem que considera fumar um cigarro uma coisa ruim, porque deixa catinga, essa coisa, etc, não sei o que, né? O mau cheiro, que a pessoa chama de catinga. O que na Europa não acontece. Na Europa o povo acha que fumar é um sinal de que aquilo é uma maturidade, etc. Então na cultura se criou isso. Se nós conseguíssemos criar essa consciência popular que dirigir embriagado é ruim, sem dúvida a gente teria uma população sempre disposta, como o senhor já mencionou aqui, não é, a contribuir. Tem um ponto que é interessante, que o povo tem muita dúvida e tem muitas hipóteses acerca disso, que diz respeito justamente àqueles fotossensores de velocidade, os radares, que comumente até a jurisprudência cita o pardal, né? Que a pessoa chama de pardal. Tem gente que diz que há uma redução de 10% da velocidade considerada, enfim, mas a resolução, salvo me engano, do CONAMA, estabelece que há uma redução de 7 km, não é isso? Da velocidade que você passou para a velocidade considerada. No escritório que a gente tem visto é uma diferença de 7 km e conferimos uma resolução que também indicava nesse sentido. Mas eu queria que o senhor deixasse claro, se eu estiver errado, não for 7 km, for uma porcentagem, ou então se houver algumas hipóteses de não haver a verificação da multa, porque o fato é que o aparelho, a hora que eu passar, na velocidade que eu passar, ele vai evidentemente captar aquilo ali, mas existe a possibilidade de ir passando em determinado horário da noite, de madrugada. Isso é pacífico? Se eu passar, eu recorro e sou isento daquela penalidade? Por gentileza, o seu pronunciamento nesse sentido. Pois não, e é bem interessante porque é comum demais essas indagações, essas dúvidas, essas perguntas. Lembrando só a todos que existe o fotossensor, que é para quem passa no sinal vermelho, no semáforo vermelho, e existe a lombada eletrônica, que é para quem excede a velocidade daquele local permitido. Então, ambos são equipamentos eletrônicos, no entanto, com funções para infrações diferentes. Mas só uma pergunta, eles aquele que é colocado no semáforo e que tem a placa antes, 40 km, ele cumula as duas funções? Se tiver verde e eu passar com 60, ele vai fotografar também, não é? Não, são equipamentos diferentes. É mesmo? São distintos, são equipamentos diferentes, são fotografias que são fotografias diferentes, né? Entendi. Tanto é que são, às vezes até a pessoa vê, eu passei ali no sinal vermelho e a multa não chegou. Pode ser até sorte, porque em tempos e tempos, aquele filme que está lá, ele enche. Aí a equipe que dá manutenção tem que vir para tirar o filme e renovar o filme. Certo. Então, às vezes acontece de você ter a sorte, vamos dizer assim, já que fez a infração, de não ser fotografado, né? Aí não sabe o porquê. Né? Pensa que está quebrado, mas se for no mês seguinte ou dia seguinte, vai ser multado. Né? Existe sim a questão da tolerância, vamos dizer assim, para os equipamentos eletrônicos. No entanto, João Paulo, a gente não costuma dizer que percentual seria esse. Certo. Até porque a tolerância, muito embora tenha sim nos manuais técnicos, normativos, você falou muito bem, isso é verdade, consta. Só que esses manuais constam essa variação em virtude de serem equipamentos eletrônicos. Sim. E, claro, por sua vez, são aferidos pelo Inmetro. E esse equipamento eletrônico aferido pelo Inmetro, ele tem que ter uma variação permitida pela legislação por ser justamente equipamentos eletrônicos. Essa variação, não podemos dizer aqui qual seria a velocidade exata nem a variação, poderemos até dizer, mas evitamos dizer, né, se me permite, até não dizer, em virtude que essa variação é em virtude do aparelho e, ao mesmo tempo, do velocímetro dos veículos. Certo. Então, eu posso dizer que é uma velocidade X, como 7 km ou 10 km, a mais ou para menos, e o seu velocímetro não está adequado, não está bem regulado, e você obedecer essa velocidade e ficar em cima dela e ser multado. Então, é só a questão da legalidade daquele ato de punição, que seria o equipamento eletrônico. Nós temos uma tabela, nós operamos com o nosso radar, nós temos um aparelho que mede essa velocidade, chamado de radar, e o nosso radar ele é manual. Então, vai botar no tripé, a gente pode operar segurando na mão. E esse aí é a simpatia. Acho que todo condutor ama ver aquele radar manual, né? E nós estamos com um radar moderno que ele funciona de dia e de noite. A quantos quilômetros assim, de distância mais ou menos consegue capturar uma imagem? Nós conseguimos até 1 km de distância capturar a imagem. Já se chegou até 1 km e 200 metros. Foi o limite que esse nosso radar no Brasil. Certo. 1 km e 200.
E a grande vantagem é que nós trabalhamos naquele ponto, passamos meia hora, por exemplo. Sim. Depois nos locomovemos para outro local. Claro, sempre previamente estabelecido em virtude da grande quantidade de acidentes Verdade. provenientes de excesso de velocidade, tá? Então não é à toa, não é ao bel prazer que o policial ele vai colocar aquele radar. Ele tem todo um estudo técnico, tem a gestão que faz isso para poder orientar, para dizer, ó, você vá lá, por favor, vá lá no local X, passe lá 2 horas, 3 horas, porque esse local e esse dia é onde dá mais acidente por excesso de velocidade. Então, tem esse trabalho feito. E realmente, para o usuário, ele fica complicado, porque quando ele vê, já está em cima. Já está em cima. Diz, acabei de ser multado. É. Lembro a todos que o nosso radar, semelhante com esses eletrônicos, eles são fotos. Sim. E uma vez tirada a foto, tem um chipzinho dentro dele. Nós chegamos no posto, passamos as imagens diretamente para Brasília dessas fotos. Ou seja, o policial ele não tem nenhum controle e nenhuma possibilidade de alterar, apagar, de corrigir aquelas fotos. Uma vez tirado, já ser enviado para Brasília e, consequentemente, virar notificação. E a gente, enquanto assim, advogados, não tive esse espírito de defesa, né? Nesse ambiente, a gente não pode deixar de informar que, sendo notificado de uma multa, a pessoa dispõe de um prazo que o próprio auto já diz para apresentar defesa, né? Então você pode apresentar você mesmo, não é obrigatória a assistência de um advogado, você pode fazer uma defesa por escrito e argumentar em seu favor o que você julgar conveniente para tentar anular o auto de infração. A lei estabelece, salvo me engano, artigo 265, inciso 1 e 2 do CTB, que o auto de infração será considerado anulado quando for insubsistente ou inconsistente, que é o inciso primeiro, e depois quando não for expedido dentro do prazo legal, que diz que deve ser 30 dias. Assim, são duas, né, características, mas você pode recorrer sempre, é um direito constitucional, e pode também procurar um advogado para fazer um trabalho mais técnico de sua confiança. Nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco. Eu tenho uma pergunta aqui pertinente para o nosso querido inspetor de Polícia Rodoviária Federal. Vamos fazer o teste do bafômetro e vamos também para as considerações finais. Você está acompanhando o programa Dinâmica do Direito.
Nós voltamos a apresentar o programa Dinâmica do Direito. Chegamos, infelizmente, ao último bloco. Que programa de um tema candente. O tema é tão bom, envolve tantas pessoas, que aqui no intervalo, quando a gente está na informalidade no estúdio, vem uma pessoa, pergunta, tira suas dúvidas com o inspetor, para ver como o trânsito, né, é algo assim que envolve toda a sociedade. A pergunta que eu avisei no bloco anterior que ia fazer é a seguinte: havia um senso comum nas pessoas que, à medida, inspetor Carlos, que os guardas, sejam eles guardas de trânsito municipal, sejam eles policiais militares lotados no departamento de trânsito ou PRFs, à medida que eles multassem mais, haveria uma contraprestação no aumento do salário, do subsídio desses servidores públicos. Eu gostaria que o senhor, de uma vez por todas, deixasse claro aqui, diante das câmeras, se existiu em alguma época isso, se existe atualmente, ou se isso é apenas um mito que as pessoas ficam reproduzindo. Ah, se tivesse, hein? Ah, se tivesse. Ah, se tivesse. Pessoal, brincando na brincadeira, né? Não, tá? Polícia nenhuma de trânsito, pelo menos em relação a trânsito. Claro que existem algumas outras profissões que têm esse incentivo, vamos dizer assim, como tributário. Sim. Então, tem algumas profissões, por lei, que têm esse incentivo. Mas as polícias de trânsito, não. Ela não tem esse incentivo financeiro caso venha notificar, fazer de acordo com a sua produtividade. Nós temos metas, temos que cumprir obrigações, temos que cumprir orientações do departamento, que tudo isso em relação à Polícia Rodoviária Federal são por escalas. Nós somos subordinados ao Ministério da Justiça, sim, que por sua vez é subordinado à Presidência da República. Uhum. Então a Presidência da República tem seus objetivos, tem suas metas, né, seus programas de governo, e faz com que exige do Ministério da Justiça, que por sua vez exige da Polícia Rodoviária Federal. E que, por sua vez, do diretor, do superintendente, do chefe de delegacia, e o chefe de delegacia, por fim, aos policiais que trabalham na parte operacional, que são nas estradas. Então, tudo isso é com planejamento, é com objetivo, não é a multa por fazer a multa. Como foi falado aqui, como eu falei no início da nossa entrevista, a PRF ela existe para salvar vidas. Sim. Então, a prioridade está lá para salvar vidas das pessoas, como também o seu patrimônio. Verdade. E é esse o objetivo da PRF que focamos são as prioridades para a nossa fiscalização. E só em termos de infrações, nós temos mais de 450 infrações de trânsito. Então, eu vejo que a quantidade é enorme, até para se escolher qual infração fazer daquele veículo. Imagine se a gente ganhasse por isso. Então, realmente desmistificar uma vez por todas que nós não ganhamos por multas, tá? É verdade. Havia um costume aqui no Brasil que cresceu muito na época da ditadura militar. Qual era? Ainda existe hoje, alguns agentes especificamente fazem. Ao interceptar um veículo, se formulava a seguinte pergunta: existe alguma autoridade? Identifique-se, né? Acho que o senhor entrou nessa época. Pergunto porque muitas pessoas fazem essa pergunta e eu quero aqui representar a voz do telespectador. Qual a razão de alguém fazer essa pergunta? Há uma autoridade no carro? Identifique-se. Qual a razão de fazer essa pergunta? Seria para, eventualmente, se houvesse uma autoridade, se for um caso, até dispensar da fiscalização, enfim, qual o motivo? Na realidade, muito embora seja uma parte de folclore aí, mas existe sim essa forma, não digo nem forma, mas acontece eventualmente esse tipo de pergunta ou pergunta semelhante, né? Claro que até é aconselhável que a pessoa sendo autoridade se identifique como um juiz, um promotor, sim, um advogado, né, um policial, até porque, por exemplo, ao se identificar, ele já vai evitar algumas coisas. Vamos dar aqui o exemplo, poderia dar vários, tá, João Paulo? Que não poderia dar vários, mas pelo tempo não seria oportuno. Mas encontrarmos uma arma no veículo. Imagine que fazemos a abordagem e visualizamos uma arma na porta do veículo. De um juiz, por exemplo, que tem porte de arma legal. De um juiz que tem um porte de arma legal, até pela sua própria função que ele exerce, tá? Então, a abordagem, ele se identificando, já vamos saber da possibilidade dele ter uma arma no veículo. Sim. Então, ao visualizarmos essa arma, vai ser totalmente diferente nossa forma de continuar a fiscalização. Sim. O senhor está com uma arma aí? Eu sempre conduzo uma arma. Beleza. Agora imagine se a gente está abordando ali, visualizamos uma arma
não sabemos quem é aquela pessoa, que pode ser um juiz, pode ser um policial, pode ser quem seja, visualizamos, de pronto já muda a intensidade da fiscalização. Verdade, tem uma pessoa armada. Já puxaríamos uma arma, apontaríamos para a pessoa e toda aquela segurança que requer que o policial é treinado para isso. Sim. Então, um pouco de objetivo tem essa pergunta, não só dessa forma, mas de outra forma. Para, dentre essa, outros exemplos. Mas, uma vez identificado, como também uma vez encontrando uma infração de trânsito, o tratamento será os mesmos do que os demais. Então, a orientação seria a pessoa já tomar a iniciativa de apresentar suas carteiras funcionais, se for o caso, se identificar, né? Havendo uma autoridade. Principalmente se estiver portando arma. Sim, principalmente se estiver portando arma. Nós até aconselhamos isso. Porque, às vezes, tem acontecido mal-entendidos no sentido de movimento do corpo da gente. Verdade. Né? Uma vez você faz um movimento que quer pegar um documento no porta-luva e o policial achar que você está indo pegar uma arma, já que o policial não deu aquele comando naquele momento. Verdade. Então, toda abordagem policial requer um certo cuidado, tanto por parte do policial como por parte do usuário. Então, aconselhamos que, se for autoridade que esteja principalmente portando arma de fogo, então que ele identifique, até para facilitar a fiscalização nesse sentido. A última pergunta, porque está aqui o aparelho para nós fazermos o teste do etilômetro, né? Que é o bafômetro, popularmente conhecido. O senhor está numa barreira, de repente dá uma ordem de parada para um veículo. O veículo não para, ali já se configurou o crime de desobediência, né? Mas a reação prática, executiva da PRF, a primeira ação do policial é o quê? Perseguir? É disparar em direção aos pneus? Facilitou muito em relação ao trânsito, principalmente em relação à Polícia Rodoviária Federal, que nós agora podemos fazer multas só pela placa, sem abordagem. Então, antes, quando não tem essa possibilidade, todo veículo que passava por nós, seja carro ou moto, que furava uma barreira policial, nós perseguimos. Mas observamos que em torno de 90% dessas perseguições, uma vez conseguido abordar aquele indivíduo, era por motivo simplesmente de infração de trânsito. Ou seja, que não compensou aquela perseguição. Né? Porque nós sabemos que toda perseguição tem risco para o policial, tem risco para quem está fugindo da gente e tem risco para terceiros, que não tem nada a ver com a história. Então, a gente, com a multa sem abordagem, nós começamos a filtrar bem melhor, o PRF começou a filtrar bem melhor, qual aquela perseguição que valeria, entre aspas, a pena. Então, se a gente tivesse certeza que aquele veículo ele tem bandidos lá dentro, algum meliante, que aquele veículo foi roubado, então vai valer a pena sim, ou pelo menos justificaria, né, uma ação mais rigorosa no sentido de perseguição. Claro que essa questão, quando você colocou de atirar para cima ou para baixo, alguma coisa assim, aí isso aí vem pela casualidade, ou cada caso, né, até repetindo, cada caso é um caso. Então a perseguição sim. Aproveita até em relação à perseguição, que muita gente pergunta se a gente pode sair da BR, tá? Uma vez perseguindo algum veículo ou alguém, podemos sim e devemos sair da BR, pois nós estamos ali no flagrante. Então, o flagrante, muito importante atuar só na BR, mas no flagrante a gente pode ir até onde lembrando aqui, acrescentando, que se tiver configurada uma situação de flagrante delito, ele pode não só sair da BR, mas entrar dentro da casa que a pessoa entrar, né? Porque a Constituição diz que o lar é um asilo inviolável, apenas podendo se entrar nele ou por determinação judicial durante o dia, ou para se prestar socorro em uma situação de risco, por exemplo, tem um incêndio lá dentro da casa, a pessoa pode entrar, ou então numa situação de flagrante delito. Aconteceu um flagrante delito, o PRF começou a perseguição na BR, a pessoa saiu da BR e foi para uma CE, a perseguição continua, tá ali, o flagrante delito. Ele entrou numa cidade, entrou numa casa, pode se configurar numa situação de sequestro, por exemplo, ali está havendo um flagrante delito. Não haveria isso se fosse no caso apenas de uma infração administrativa, né? Assim, você de repente avançou um semáforo, aí não chega a se considerar um crime, né? Apenas uma infração administrativa, aí não dava para adentrar em casa. Eu gosto de, né? Bom, né? Assim, a questão jurídica abre um leque. Mas nós vamos já voltar, o senhor vai ainda fazer suas considerações finais, mas eu estou aqui olhando para esse teste, já disse várias vezes para os telespectadores que nós vamos fazer. Vamos agora explicar aqui como é que funciona esse teste que tanta gente se recusa a fazer, né? Tá aí o aparelho,
Esse é o etilômetro, né? Sim. Que ele colocou, conhecido popularmente como bafômetro, né? Tanto é que as pessoas às vezes falam etilômetro, não sabem nem o que é, né? Verdade. Aí o bafômetro, aí fazer o teste de bafômetro, Deus me livre, então nunca quero fazer teste de bafômetro. Tem várias, né? Até curiosidades populares sobre isso, vários assuntos, anedotas, piadas. Algumas dicas antes disso do bafômetro, se me permite, João Paulo. Sim, claro. É que, em média, é muito comum nos perguntar em quanto tempo, após ingerir bebê alcoólico, já poderia conduzir um veículo. Certo. Informar aqui que, até em relação à medicina, em relação a essa questão, cientificamente, em média, 6 horas após o último gole, não se acusa mais no teste de bafômetro. Mas eu peço atenção e cuidado nessa média de 6 horas. Pois essa média de 6 horas tem variedades, muitas, que podem fazer com que essas 6 horas não aconteçam. Um exemplo bem rapidinho, pegamos uma vez no bairro Bom Jesus, quem é aqui próximo quem conhece Mossoró e região, posto da base da Petrobras, um domingo, 4 horas da tarde, abordamos um motoqueiro, fizemos o teste de bafômetro e deu positivo, inclusive o percentual de ir para a prisão. Ele foi preso, sempre queria dizer que ia preso, ele disse, rapaz, eu posso chamar um irmão meu que mora aqui no Bom Jesus para pegar minha moto? Aceitamos que sim, até porque a moto não estava presa, era só o condutor. Ele chamou o irmão chegou a pé. Quando o irmão ia chegando para levar a moto, tinha vestígio que tinha bebido. Como ele ia levar a moto, nós perguntamos ao irmão, o senhor bebeu? Eu disse, bebi, mas foi ontem. Isso já era um domingo, já era às 5 horas da tarde. Bebi, mas foi ontem. Por favor, faça o teste de bafômetro, você vai sair da moto? Pois não. Ele fez o teste de bafômetro, deu superior ao irmão que estava bebendo naquele momento. Tivemos curiosidade e perguntamos ao mesmo, você não bebeu ontem? Palavras dele, tá, João Paulo? Ele disse, cheguei em casa 2 da manhã, hoje, palavras dele, né, reforço, só o bocal e fiquei embriagado com cachaça. Então, a cachaça é a bebida do Brasil com maior teor de álcool. Verdade. E ele ficou embriagado. O irmão dele estava bebendo naquele momento cerveja e não estava com a percentual de álcool e estava abaixo do irmão. Então, por isso que muito cuidado com essas 6 horas após o último gole. Existem alguns medicamentos, existem alguns remédios que contêm álcool, medicamentos que contêm álcool, existe até Cepacóis, né, para fazer a higiene bucal, que contém álcool. Só que esse teor de álcool, desses que eu falei agora, se fizer o teste de bafômetro e der positivo, vai dar até 0,04, que é o que a lei fala de tolerância. Sim. Não será multado, não será nada, e é permitido sim conduzir veículo com esse percentual de álcool. Mesmo assim, esse que eu falei aqui, após 15 minutos já não acusa mais no teste de bafômetro. É um valor muito insignificante. Muito pouco, e 6 horas normalmente é para quando você bebe socialmente. Certo. Ou seja, não ficou embriagado, bebeu, se alimentando, brincando, dançando, seja o que for, mas não ficou embriagado. Então, 6 horas após esse último gole. Então, muito cuidado porque é uma média. O nosso teste de bafômetro ele é por expelido, ou seja, que vem de dentro do organismo, né? Então, nada que a pessoa faça na boca vai interferir no teste nosso de bafômetro, já que vem de dentro do organismo, né? Quer dizer que, só ficando bem claro, se alguém colocasse bebida alcoólica, fizesse um bochecho, um enxágue bucal com cachaça, por exemplo, e fizesse ali, expelisse, não acusaria? Nesse caso aí acusaria, porque seria uma quantidade razoável, considerável, melhor dizendo, considerável de álcool. O inverso é que não acusa. Você está com álcool, não tem perigo de acusar. Você está com álcool no organismo e faz qualquer coisa para maquiar, como mascar cravo, escovar os dentes. Então não vai interferir no teste de bafômetro. Já o inverso, colocando álcool na boca, não, porque vai ter um considerável percentual de álcool no seu sopro do álcool. É interessante só mencionar, que eu estou vendo aqui bem rapidinho, quem vai fazer aqui o senhor, que é, até eu vou me submeter também, é algo plenamente higiênico, né? Isso aqui é descartável, vem lacrado, né? É usado apenas por uma pessoa, porque havia um certo temor. Quer dizer que eu vou assoprar, né? O condutor, eu vou assoprar numa coisa que muita gente já assoprou, né? É verdade. Mas isso por questões de saúde, vem lacrado, é usado e logo em seguida é descartável. Descartável. E esses são os modelos nossos. Desse bafômetro aqui tem vários modelos, mas todos são assim lacrados e abertos na presença do usuário que vai fazer o teste de bafômetro.
já justamente vai mostrar a ele a questão da higiene e evitar também que ele assopre num local já que esteja contaminado com outro sopro que deu positivo. Então, também é para garantir a legalidade do procedimento administrativo. Né? E se permite, pode até abrir, rapaz? Pode? Posso? Porque assim, como eu nunca serei, acredito, PRF, não porque acho bonito demais a profissão, talvez não, porque talvez não conseguisse passar no concurso, é muito difícil. Como nunca serei PRF, bom, João Paulo. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para abrir, até porque se acontecesse isso numa fiscalização de uma situação real, quem faria isso seria o PRF, né? É verdade. Aqui eu vou soprar, nesse lado ou no outro? Quando nós abrimos, se me permite aqui, claro, só para dar para a gente mostrar para o usuário, na hora que a gente tira o plástico, a gente continua segurando assim. Ah, sim. Nós, enquanto policiais, né? Porque tira o plástico para continuar com a higiene do bocal. Sim, sim. Então, tirou aqui, a gente coloca o bico na bafão. Ele, na mesma hora, está fazendo uma leitura e, ao mesmo tempo, a descontaminação do aparelho. Ele aqui vai dar o número do teste, vai dar o horário, vai dar o dia, pois está aferido pelo Inmetro também. Aí, quando termina o teste, ele solta alguma notazinha ou fica tudo eletrônico? Ele solta, a gente dá a informação para a impressora. Ah, entendi. Daqui vai se der positivo, a impressora vai emitir. Ele não é tipo uma maquinazinha de cartão de crédito que ele mesmo já solte, não, né? Não, a impressora ela é fora a parte quando dá positivo. Aqui, longe de dar positivo, não vai dar, né? Não vai imprimir. O sopro é um sopro breve, rápido, em torno de 6 segundos, começa enchendo a bolinha de encher aqui no... Aqui. Então vamos lá. Por favor. Pronto, agora ele está calculando o percentual de álcool. 0,000. Como não poderia ser diferente aqui no momento, né? É verdade. É porque você não bebe. Então, é esse percentual aqui, inclusive, que causa ansiedade nas pessoas. Que as pessoas ficam esperando ansiosas, com temor que percentual vai dar. Às vezes até, João Paulo, acredita que mesmo quem não bebeu fica com medo. Sim, imagina. Por não saber aqui, com medo de ter um erro no aparelho, alguma coisa. E eu acho que é até uma condição assim do ser humano. Todo exame que você faz, parece que há aquela ansiedade de saber qual é o resultado, né? Assim, acho que em todas as áreas da vida, inclusive aqui. E para manter também a questão da higiene, não só do usuário, mas também do policial, que ele não precisa pegar no bico. O botãozinho vermelho aqui, ele, uma vez apertando, já solta o bico no cesto. E esse, como você colocou, e é verdade, como ele é descartável, uma vez no cesto, não retorna mais. Iremos utilizar outros que estão lacrados, como foi o caso que você fez. Então aqui... Como não tem um cesto no nosso estúdio, o senhor pode apertar que eu vou colocar aqui sobre a... Só apertar e ele solta. Pode segurar aqui, só ficar no chão. Pronto, aí ele colocar soltou. Aqui depois o pessoal da técnica vai descartar. O aparelho está pronto para ser utilizado de novo. Né? E esse é o grande temor, podemos até dizer assim, na nossa fiscalização, não só da PRF, mas com as demais instituições que fiscalizam o trânsito, porque é embriaguez. Posso dizer por quê? O principal motivo? Pode, claro. É só por causa da multa. É só por causa do valor, tá? Infelizmente. Verdade, tá? verdade. Ele tem a questão da multa e da prisão. Se o percentual for acentuado, além da multa tem a prisão. Mas como muitos valores é só para a notificação, né? Só para a multa, valor financeiro, então é o valor da multa. E para nós, da Polícia Rodoviária Federal, como demais instituições, posso até abranger, é o principal item, nós até chamamos de tolerância zero na fiscalização, porque é o que causa mais acidentes. Verdade. São 3 pilares que a PRF trabalha em relação a causar acidentes, João Paulo. Excesso de velocidade, que são as causas principais do acidente com morte. Excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibida e embriaguez ao volante. Muitas vezes até o somatório dessas infrações. Entendi. Às vezes você está embriagado, você corre demais e ultrapassagem em local proibido. Então esses pilares são que a gente dá bastante ênfase à PRF para evitar acidentes com mortes. Bem, o programa hoje foi fantástico, eu espero que tenha contribuído muito para a sua formação enquanto cidadão e enquanto condutor, pessoa que tem direito ao uso de uma via segura.
E nós queremos agradecer aqui a Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do inspetor Carlos Kleber, que está conosco hoje no nosso estúdio, dando essa entrevista brilhante, e dizer que a nossa TV, o nosso programa Dinâmica do Direito, ele está sempre de portas abertas para contribuir com a missão institucional de vocês. Eu gostaria agora de deixar o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais e assim nós encerrarmos a edição de hoje do programa Dinâmica do Direito. Só temos a agradecer, tá, João Paulo, a você, a sua equipe, né, a Rede TV, a oportunidade de podermos contribuir de alguma forma com a segurança no trânsito, né? E eu tomei conhecimento, só um parênteses, eu tomei conhecimento através das redes sociais da programação do EJAD. Sim. E através desse conhecimento que eu tomei, está tendo uma iniciativa para que os jovens façam essa inscrição. Por que eu estou fazendo essa menção? Porque tem ligação com a Polícia Rodoviária Federal, com o trânsito. Tomei conhecimento que está sendo incentivado ao jovem fazer essa inscrição para participar do EJAD e vai ter um sorteio dos inscritos para ganhar, de forma grátis, né? Ganhar a primeira habilitação. Sim. Então, essa forma de ganhar a primeira habilitação, esse incentivo está ligado diretamente aos jovens, às pessoas. Nós percebemos que um dos grandes problemas dos acidentes de trânsito é também a desinformação. E essa informação passa pela qualificação de se tirar uma habilitação, o que nós sabemos que hoje que está bastante alto. Então, achei bastante louvável essa inscrição. Aproveito aqui para incentivar aos jovens tanto participar desse evento do EJAD, como também de tirar a sua habilitação, aproveitar o ensejo. Já que está bastante alto, então faça a inscrição que você terá o direito, a chance, né, de ganhar essa habilitação. Agradecer, elogiar, parabenizar a equipe do EJAD que está à frente, que tiveram essa ideia, essa iniciativa para fazer esse projeto e faça inscrição. Reforço isso, não só de participar do evento, mas que você pode ser agraciado com a habilitação gratuita. Meus palavras finais é dizer que, muito embora seja uma programação evangélica, a maioria dos ouvintes, não que sejam todos, mas a maioria dos telespectadores que estão nos assistindo são evangélicos, mas muitos não são também, é dizer que, muito embora você que está nos assistindo não beba, mas o trânsito não é feito só de acidentes com embriagados ao volante, tá? O trânsito é feito por infrações diversas que as pessoas cometem no trânsito. Então você tem como sim evitar a se envolver no acidente, obedecer a sinalização, obedecer a regras de trânsito, usar o cinto de segurança. É verdade que o cinto de segurança não causa acidente, mas também é verdade que o cinto de segurança salva vidas e diminui as sequelas no caso do acidente. Então faça a sua parte, documentação direitinha, veículo direitinho antes de pegar a estrada, para que você possa ir para o seu retiro e possa ir para a sua brincadeira e volte com segurança. Pois se for com a família, ir voltar com a família. E se não for com a família, saber que tem alguém lhe esperando. Nós costumamos até dizer em relação ao cinto de segurança, João Paulo, que o cinto de segurança para a gente, para quem fiscaliza, representa para todo mundo os braços de quem gosta da gente, que é os braços que está segurando a gente, que quer que a gente vá e retorne com segurança. E eu espero que com essas dicas de trânsito, bem pertinente, aproveitando mais uma vez o espaço, que quem está nos assistindo, ao divulgarmos a estatística no final do carnaval, não esteja você incluído nessa estatística de acidente de trânsito. Obrigado a todos e obrigado, João Paulo, a você e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, inspetor Carlos Kleber. Muito obrigado. Menção especial ao câmera Isaías Fernandes, que intermediou o contato com o inspetor e o convidou para participar do programa. Obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição, pela audiência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo programa, querendo Deus.